Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar um brado de glória. Aleluia. Vamos ler a mensagem de hoje que se encontra em Juízes 17, do versículo 7 ao 13, onde fala dos sacerdotes. Aleluia. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita e peregrinava por ali. A declaração deste versículo não significa que este levita era da tribo de Judá, mas sim que ele tinha feito a sua casa em Belém, que estava sob domínio da tribo de Judá. E este homem partiu daquela cidade de Belém de Judá para ir morar em qualquer lugar que eu achasse. E prosseguindo a sua viagem, chegou ao monte de Efraim, a casa de Mica. Se Finéias, o sumo sacerdote, e a nação tivesse obedecido às sagradas escrituras, este levita não teria tido que viajar ao acaso, procurando por lugar em que pudesse servir. Mica lhe disse: de onde vens? E o levita lhe respondeu: sou de Belém, de Judá, e vou viver onde achar que devo viver. Então Mica lhe disse: fica em minha casa, e me serás em lugar de pai e sacerdote, e eu te darei 10 ciclos de prata por ano, e o vestuário e o sustento. E o levita ficou, Mica chamou a sua capela de uma casa de Deus, como realmente consta em hebraico original, mas o Espírito Santo a chama uma casa de deuses ou de ídolos. A verdadeira casa de Deus foi abandonada e era difícil de ser achada naquele tempo, como é hoje em dia. E muito frequentemente, quando é encontrada, as divisões as caracterizam bem mais que a adoração. Está lá em Juízes 21, do versículo 21 ao 23. Parece que os pregadores estão à venda hoje, assim como estavam naquele tempo. E o levita concordou em morar com aquele homem. E ele os considerava como seus filhos. E Mica consagrou o levita, aquele jovem, lhe servia de sacerdote e estava em casa de Mica. E Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, já que tenho um levita por sacerdote. Não era exatamente desta maneira, porque depois foram roubados tantos os seus ídolos como seu sacerdote. Mica tinha, como algumas pessoas na atualidade, um pouco de conhecimento do culto bíblico, mas somente o suficiente para fazer dele um idólatra e supersticioso. Aleluia, Deus. Isso acontece muito hoje, Muitas das vezes as pessoas colocam assim, no caso o pastor, não, só vou naquele lugar se tiver tal pastor. Não gosto da voz daquela pessoa. Se aquela igreja tivesse outra pessoa para pregar, sem ser ele, sem ser ela. E assim vão falando, vão fazendo, vão discriminando. Então, como diz, a verdadeira igreja, ela tem tudo isso, As pessoas não aceitam do jeito que ela é. E saem, ficam peregrinando por aí, buscando algo que Deus entregou no lugar, mas não quiseram. E esse levita, Mica, ele teve que sair de uma cidade para outra para procurar esse Deus, para fazer a vontade de Deus, mas já estavam endeusando a pessoa, o ser humano, Já foi logo dando isso, dando aquilo, porque ele conhecia. Aqui diz na palavra de Deus aqui que ele conhecia
os cultos, ele sabia fazer culto. E muitas das vezes não é porque a pessoa sabe fazer que a pessoa é a pessoa ideal para fazer. Muitas das vezes Deus quer preparar, né, outras pessoas. Então, aqui está falando que a verdadeira igreja, ela tem esse problema, né? Quando a pessoa encontra a verdadeira igreja, tem uma confusão muito grande dentro dela. Exatamente por quê? Porque um quer ser maior que o outro. Entendeu? Um sabe lidar mais com a coisa e o outro não. Então, não, é esse daqui que tem que ser. Isso acontece muito, né, em muitas igrejas. E a pessoa que está de frente, ela fica só observando, só olhando, né? É assim mesmo, né, Senhor? É dessa forma. Então, o que aconteceu no passado, acontece hoje. Por exemplo, às vezes a pessoa, não vou para aquela igreja que não tem um pregador, não tem um pregador que venha ser profeta, verdadeiro profeta. Então a pessoa não está procurando Deus, está procurando o homem. E aqui é bem claro na palavra, né? Está falando dos ídolos de Mica. Entendeu? Porque ele se idolatrava ele mesmo, porque como ele tinha conhecimento, né, um pouco de conhecimento, então ele se achava o cara, né? Mas o cara de pau, né? Que muitas vezes acontece muito isso. Às vezes quem você nem dá nada é aquela pessoa que Deus quer, né? E quando Deus coloca de frente, o homem não pode intervir. Quando Deus acha que está errado, ele tira, ele mesmo ele tira. Quando a coisa não é para ficar. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve, é um Deus vivo. Não é um Deus morto. Jesus está vivo, está vendo tudo. Entendeu? Então quando você idolatra uma pessoa, a idolatria te leva ao fracasso. Porque você não está falando de Deus, não está idolatrando Deus, você está idolatrando, né? É o homem, né? É o que você quer que seja. Mas não é o que Deus quer. Então pensa bem, né? Antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos pensar, tá ligado nas coisas de Deus. A palavra de Deus é que ela é viva e eficaz, né? Ela corta os dois lados, né? Entendeu? Então nós temos que saber medir, prestar atenção. Porque que Deus quer que nós viemos prestar atenção, quem é o que não é, o que Ele quer, o que Ele não quer. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, onde chegar essa mensagem. Não vamos idolatrar ninguém. O nosso Deus é Jesus o Nazareno. Ele sim, mas Ele não permitiu nem que se fizesse imagem dele. Exatamente porque, para que não houvesse idolatria, que acontece muita idolatria, né? Não vamos idolatrar ninguém, vamos fazer o que é certo. Vamos ler a palavra de Deus, vamos pedir para Ele dar a direção. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.